Em verdade te adoramos, te adoramos. Paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma escola bíblica. Dessa vez a gente vai concluir o livro de Gênesis. Chegou o grande dia, chegou a grande hora. Eu queria fazer uma ressalva para vocês. A gente não tem lido, não sei se algum de vocês tem sentido falta, da leitura prévia que nós fazíamos antes, de todo o capítulo, de todos os versículos que nós vamos trabalhar na aula. Por que nós não estamos fazendo isso, professor? Porque nós estamos agora fazendo um número maior de capítulos. Então não faria sentido ficar aqui fazendo a leitura prévia de todos os capítulos que nós vamos trabalhar na aula. É importante que você saiba que nessa aula especificamente nós vamos trabalhar com os capítulos 45, 46, 47, 48, 49 e 50 do livro de Gênesis, tá? Era uma proposta nossa, nós já havíamos trabalhado isso, trazido isso para vocês, e no dia de hoje a gente vai concluir o livro de Gênesis, tá certo? Por enquanto, roda a vinheta e depois a gente vai falar aí sobre os tópicos da aula de hoje. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Bom, gente, os tópicos da aula de hoje, vai passar os slides para vocês aí, vocês por favor acompanhem, nós vamos falar todos eles. Perdão e explicações de providência de Deus, Deus presente nas atividades humanas, divisão de castas na cultura do Império Egípcio. Esse tópico é interessante, a gente vai falar ele de uma forma indireta, tá, gente? Vocês podem se preparar para ouvir um pouquinho dessa divisão que existe na cultura, mas a gente não vai separar um tópico exclusivo para falar disso não. A gente vai estar abordando outras coisas também. Em cima das castas, né? Por que abençoar melhor o filho menor? A gente já viu que isso aconteceu outras vezes na palavra, não é a primeira, e a gente vai explicar o que acontece lá com os filhos de José. O quarto ponto seriam as bênçãos dos filhos de Jacó. A gente vai ver um perfil bem específico para cada filho, que vai ser cada um representante de uma tribo, as 12 tribos de Israel. Tá? E a gente finaliza ali com a morte de Jacó e de José. Tá? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, a gente viu na aula passada que o José faz toda uma esquematização para testar os irmãos. Ele testa os irmãos colocando eles na prisão, chamando eles de espias, colocou também à prova o amor, né? a afinidade que esses irmãos tinham para com Benjamim. E aí, no ápice dessa trama armada por José, os irmãos começam a se entregar entregar a própria vida em favor de Benjamim, para serem escravos, ou até mesmo serem mortos, mas que nada acontecesse com Benjamim. Nessa altura, José tem o que ele quer, ele percebe esse senso de arrependimento por parte dos irmãos. Povo de Deus, acompanha esse primeiro slide aí. Vamos lá. Ó, a gente está vendo que no primeiro tópico nós estamos falando da revelação no círculo familiar. Esse tópico, gente, ele está fazendo menção ao fato de que, ao desejar se revelar para os irmãos, José pediu que todos se retirassem, tá? Então, a gente vai ver uma sequência de fatos nesse início do capítulo 45, aonde José ele chora, ele mostra para os irmãos um sentimento, e a palavra vai ver, você vai dizer, você vai ver no segundo tópico, que há uma explosão emocional. Por que a gente decidiu usar esses termos para explicar essa passagem bíblica, gente? Nesse momento a Bíblia vai dizer, você pode ver também aí o versículo que o editor está colocando. A Bíblia vai dizer que ele dá um grande grito, e esse grito ele pode ser ouvido pelos egípcios, bem como ele pode ser ouvido na casa do faraó. A gente pode ter algumas divergências de interpretação aí, não são necessariamente, esse grito não necessariamente chegou
mecanicamente a casa do faraó. Não é isso que a gente está dizendo, não. Não é isso também que a palavra quer dizer. Esse grito ele pode ter sido relatado ao faraó. Não é literal, tá, gente? Essa interpretação ela não é literal. Bom, gente, ainda nesse subtópico aí que vocês estão vendo, silêncio dos irmãos versus ato de bondade, a gente vai ver que há uma sequência de diálogo de José com os irmãos, tá? Lá na altura do versículo 7, ele vai dar uma fala que é bem interessante, que vai levantar alguns pontos que a gente precisa discutir nessa aula. Observe, ele vai dizer assim, ó: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José levanta um ponto bem interessante, galera. Preste atenção. Ele está falando involuntariamente de dois conceitos que a gente precisa abordar aqui agora, tá? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas a gente vai falar de duas linhas de pensamento que é o teísmo e o deísmo, tá? O teísmo é uma linha de pensamento que vai defender o seguinte, ó: Deus criou, Deus mantém e Deus interfere na vida humana. Exatamente. Em todo o tempo, tá? E é isso que a gente vai entender basicamente com a fala de José. José está defendendo o teísmo. Nós somos teístas, tá? Nós somos monoteístas, que nós acreditamos em um único Deus soberano, pleno e que define o nosso futuro. Mas existem outras pessoas, existem outras linhas de pensamento, existem grandes nomes de filósofos, pensadores, matemáticos como Isaac Newton e dentre outros, que vão defender o deísmo. O deísmo são pessoas que não são ateus, eles não ignoram a presença de um ser divino, eles acreditam em um Deus criador, mas ele acredita, gente, que esse Deus ele teria criado a humanidade e deixado a humanidade a cargo de si mesmo. Então ele se relaciona com Deus por meio do intelecto. Então ele acredita que esse Deus ele não interfere no dia a dia, na rotina, nas consequências da vida do ser humano, ao contrário do que a gente pensa. É importante dizer para vocês, gente, a gente traz esses conceitos não é para que você se perca não, tá? São contrapontos que são necessários serem trabalhados para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês, tá? Nós acreditamos num Deus acreditamos piamente em um Deus soberano que nos criou e que tem um futuro e um plano para nós, para a humanidade, tá? Nós que seremos os seus adoradores. Ainda nessa fala de José, a gente vai falar de dois outros pontos, a gente está vendo aí o terceiro subtópico dessa sequência do primeiro slide, que vai falar sobre determinismos versus livre-arbítrio, né? Mais uma vez, nós falamos disso na aula passada, você deve se lembrar, de qualquer forma o nosso editor vai colocar aí o conceito de determinismo, mas a gente está falando, ó, que de uma frente que estabelece que, no caso do determinismo, que a vida humana ela estaria sendo traçada, detalhada por um Deus, tá? E a questão das escolhas através do livre-arbítrio. Os irmãos poderiam estar achando que tudo aquilo que estava acontecendo, aquele cenário que eles estavam vivendo, era consequência das escolhas deles em relação à vida de José. O sangue nas mãos, o que estava sendo cobrado. Mas na verdade, a gente está vendo José tendo uma revelação, que é essa que nós temos que nos apoiar, que diz que foi tudo escolha de Deus. Deus é que pôs aquele... talvez Deus não quisesse, gente, que José chegasse ao Egito como governador, ou que ele tivesse uma ascensão em um determinado local, por meio das ferramentas usadas pelos irmãos de José. Talvez não usando um poço, talvez não usando a questão da escravidão, uma venda, mas Deus certamente tinha um projeto de que através de José haveria libertação para o povo dele. Lembre que esse é o povo escolhido. Abraão, Isaac, Jacó é o povo escolhido. Os patriarcas estão ali. Nós estamos falando aqui no livro de Gênesis sobre os patriarcas. E esse povo ainda vai crescer lá na terra do Egito. Exatamente. Então o determinismo. Deus tinha uma pretensão de colocar José no governo, mas a questão do livre-arbítrio, a forma como José chegou no Egito por causa dos irmãos e da perversidade dos irmãos dele, não quer dizer que foi Deus que colocou essa perversidade. Não é isso que nós estamos falando. Meu povo, nessa sequência, você deve se lembrar que eu falei alguns segundos atrás que o brado de José chegou até a casa do faraó. Então o faraó acabou de tomar conhecimento de que aqueles homens eram os irmãos de José. Então a família de José se revelou no Egito,
E o faraó toma algumas atitudes com relação a isso. Entre os versículos 18 e 20 aí do capítulo 45, a gente vai ver que o faraó ele chega a dar algumas ordens. Ele diz, fazer isto, eu te ordeno em algumas traduções. E ele está exigindo, gente, que José vá buscar. O apreço do faraó por José, ele é expresso de diversas formas, né? E ele diz que o José deveria ir buscar os irmãos, tá? Então ele está dizendo que vai dar para eles o melhor desta terra. Ele abraça de fato a família de José por causa de José, tá? A gente vai ver que na sequência que ele vai mandar os irmãos de José buscar o pai com alguns presentes, professor. E ele vai mandar 20 animais de cargas. Vamos ler? Ele vai dizer para lá, ó, também enviou, é o versículo 23, tá, gente? Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pães, provisão para o seu pai, para o caminho. Então, a gente está falando de uma terra que tinha fome. O faraó, e através de José, se preocupou em mandar animais abastecidos com carga para que Jacó pudesse migrar até o Egito para habitar no melhor da terra com provisões, tá? Um detalhe aqui da carruagem que você falou, Rafa, assim, os egípcios eles faziam uso de carruagem normalmente para transportar coisas usando bois. Sim. Né? Mas no caso de uma comitiva de palácio eram cavalos. Uhum. Então isso seria, no caso, uma carruagem com cavalos, uma espécie de Ferrari da época. Ele estava mandando em grande pompa a família de José vir. Que honra, né? Que honra, que privilégio. Tudo isso graças a quem? A quem aguentou a carga, a quem feriu as costas com fardo, né? E por último, gente, encerrando esse slide, a gente vai ver o último tópico, que é o coração lhe esfriou. A gente está falando de quem aí, professor? Está falando de Jacó recebendo a notícia, né? Imagine, gente, que cenário. Os irmãos retornam, dizendo, pai, lembra de José? Túnica colorida, animal morto por animal, sangue, morte, luto, cinzas, pó, humilhação. Lembra daquele luto que a gente fez por José, o teu filho amado, aquele filho que o senhor dizia que era o filho da sua velhice? Morreu não, pai, ele está vivo. Imagine a surpresa desse pai ao se receber essa notícia, imagine o espanto dele ao receber essa notícia, e ele diz que o coração gelou, né? Na prática ele está dizendo, meu coração gelou. Ele já era um velho, Jacó já era idoso, e agora Jacó, munido dessa informação, deseja urgentemente ir até o Egito. Ele se recompõe. Ele diz lá. Ele acreditou, viu aquela carruagem, um bocado de animal que ele não tinha mandado. Uma coisa que você tem que ver também é as roupas. Eles receberam roupas, e roupas eram distinção, honraria. Quando um rei mandava alguém representá-lo, ele normalmente dava peças de roupa. E Benjamim, diga-se de passagem, 5 peças. 5 peças. E outra coisa, era uma viagem longa, de 500 e poucos quilômetros, ida e volta seria 1.300 quilômetros aproximadamente. José fala nessa ida, olha, não brigue não, viu? Porque a andada, o deslocamento costumava ser cansativo, as pessoas ficavam com os ânimos à flor da pele. Então aí José manda roupas novas para eles, e no caso Jacó viu tudo isso. Uma comitiva viu essa notícia, vê muitos animais e vê os filhos com roupas, na tradução diz roupas festivas em algumas traduções. Não eram roupas comuns, do uso cotidiano, mas eram roupas. E mais uma vez a questão das roupas, né? Mais uma vez uma questão que envolve roupas. A roupa de José gerou separação com os irmãos. E a gente está vendo agora Benjamim recebendo 5 vezes mais. Então meio que José está dizendo assim, a roupa era um problema, né? Meu irmão vai receber 5 vezes mais. Legal. É uma outra linha de pensamento, tá? Eu nem tinha associado isso, Rafa. Mas não é? Ele está dizendo assim, ó, vocês tinham inveja daquela roupa colorida. E agora eu tô dando 5 aí, ó. Gente, o slide agora vai ter por título aí, ó, Migração Palestina-Egito. É basicamente a história contada no capítulo 46, tá? Lembrem-se, Jacó estava na terra de Hebron e ele está se deslocando para a terra do Egito. Ele delibera, ele toma essa iniciativa por conta própria de passar em Berseba. Lembre-se, a gente já falou em outras aulas, Jacó já ergueu o altar em Berseba.
Jacó também já efetuou libação de altar antes, tá, gente? Mas essa é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar que Jacó vai efetuar um sacrifício, tá? Sacrifício, obviamente, animal. E ele vai passar uma noite em Berseba e é dito na palavra que ele recebe uma visão de Deus. Na visão Deus fala, Jacó, Jacó, e Deus começa a falar algumas coisas para Jacó, e ele vai dizer que Jacó não se preocupe, que ele deve sim descer para a terra do Egito, e que lá vai ser a terra da morte dele. E sabe quem é que vai fechar os olhos de Jacó? É o próprio José, o filho que passou tanto tempo dado como morto, vai ser o filho que vai estar próximo a Jacó da sua morte. Esse capítulo, gente, ele é bastante interessante porque ele vai falar da descida, quem desce junto com Jacó, a população que desce com ele. A gente está falando ali de... Existem alguns cálculos, tá, gente? É preciso que vocês saibam disso. Divergências entre 66 e 70 pessoas, 70 homens, tá? Vocês vão ver aí uma planilha aproximada sobre os cálculos do quantitativo de pessoas. Vocês vão ver listados aí os filhos e netos de Lia, filhos e netos de Zilpa, Raquel, Bila e o próprio Jacó. A Diná também está incluída na conta, mas a gente está falando, gente, de um total de 70 pessoas que desceram para o Egito. Esse povo, lá na saída do Egito, com Moisés, vai crescer exponencialmente, tá? Fruto, óbvio, da bênção de Deus, tá? A gente está falando da idade de Jacó aí, de aproximadamente 130 anos. O segundo cálculo é mais ou menos a idade que ele desceu para o Egito, tá? A gente vai ver também nesse capítulo que é listada toda a descendência de Jacó. E, gente, no finalzinho do capítulo 46, a gente vai ter algo interessante, que é uma instrução dada por José. Ele vai dizer qual será a terra da habitação, tá? E ele vai dar algumas instruções para os irmãos. Vamos lá. Ele vai dizer lá, gente, no versículo, a partir do versículo 28, vamos lá. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Estão observando, gente? Então nós estamos falando de um lugar. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Há uma diferença aí, tá, gente? José orienta que eles falassem somente do pastoreio de bois, bovino, tá? Ele pede que seja omitida a informação de pastoreio de cabras e ovelhas por conta da questão de preconceito, tá? Gente, essa instrução de José a Jacó e os irmãos, ela tem outra linha de raciocínio também, que é o fato de que José queria preparar o faraó para uma demonstração de que a sua família, vinda de Canaã para o Egito, ela tinha uma certa independência financeira, tá? Que eles não seriam simplesmente sugadores da terra, que eles também teriam proventos para se sustentarem, tá? Então são duas linhas de motivos para a explicação desse texto. A gente vai ver que, no próximo slide vocês vão ver que os irmãos não fazem ao pé da letra. Eles não seguem à risca as instruções de José, mas é essa a instrução que José diz para que eles digam que eles são pastores bovinos, tá? Outras características da terra. A gente está falando de uma terra, a terra de Gósen. Ela é uma terra que a palavra significa chuva, tá? Do hebraico, né? Significa chuva. A terra de Gósen, ela fica situada ali no Baixo Nilo, próximo às regiões de divisa entre Canaã e o Egito, e é uma terra, ao que tudo indica, muito fértil, muito abundante.
É óbvio que nós estamos falando de um período de seca, mas também poderia haver ali uma estratégia para uma passagem desse tempo, que José tinha já essa revelação que duraria somente 7 anos. Então, talvez mais uma estratégia para o posicionamento do seu povo. A gente vai ver ao longo da história escritos que vão dizer que outros povos semitas, originários de Sem lá em Noé, também coabitaram aquela região, a região de Gozen. Tá? É importante dizer que a palavra Gozen, o termo Gozen, ele só é presente na Bíblia, tá, gente? Não existem outros escritos que apontem para a palavra Gozen. Para descrições semelhantes à descrição que caracteriza a terra de Gozen, existe o distrito de Ramsés. E esse distrito, ele, como eu falei, possui características que podem ser comparadas à terra de Gozen. Então especula-se que a terra de Gozen bíblica é a terra de Ramsés de outros manuscritos. Então, migração concluída. Agora os parentes de José vão ter que se apresentar ao faraó, né? Vai ter aquele encontro em que o faraó finalmente vai conhecer a parentela de José pessoalmente. Então, nos primeiros versículos do capítulo 47, a gente vai ver que o faraó entra em contato com os irmãos de José, e os irmãos de José foram questionados de quais eram as funções deles, os trabalhos que eles executavam, eles realizavam. E os irmãos de José, a despeito da orientação dada por José de apenas mencionar que eram cuidadores de gados, eles revelam também que cuidavam de gado, mas cuidavam de ovelhas. Lembrando que ovelhas eram abominação para os egípcios. A própria palavra fala. Exato. Mas parece que o faraó não teve nenhum tipo de reação adversa a essa informação pessoal. Ou porque ele já sabia, mas ele tinha um grande apreço por José, como você falou, Rafa. Ou porque alguém já tinha avisado com antecedência, e aí já tinha acontecido alguma conversa com José e o faraó previamente. Temos logo depois a entrevista do faraó com Jacó. Então a gente percebe que ele conversa, pergunta como foi a vida de Jacó, e Jacó fala, foram poucos e maus. Poucos não no sentido da idade, mas poucos porque a gente vê aí que a gente vai passando a vida e de repente o tempo... Essa frase Jacó revelando o próprio coração, né? Exato, ele revela o próprio coração. Então certamente ele sofreu bastante na vida por causa de Labão, por causa da fuga com o irmão, por causa da perda de José. E quando ele se deparou, a juventude dele já tinha passado, né? Mas não que poucos sejam porque ele tinha vivido pouco. Para o egípcio eram muito. Para os egípcios eram muito. Por sinal, os egípcios acreditavam que só poderia um homem viver no máximo até 120 anos. Daí o motivo que está aí no subtópico, né? 130 maior do que 120. 130 anos era a idade que Jacó tinha. E 120 era a estimativa, a expectativa máxima para os egípcios que um homem poderia ter. E a gente vai até ver que talvez essa seja a razão. Inclusive Jacó, ele abençoa ao faraó, e isso muitas vezes é visto de maneira bem cética pelos críticos, porque o faraó se considerava uma divindade, era considerado pelo povo egípcio uma divindade. Então como é que um reles mortal poderia abençoar uma divindade? Mas nesse caso, provavelmente pelo respeito por conta da idade que o faraó deve ter tido, pode ter algo místico aí. Esse homem viveu aos olhos do faraó, né? Tempos demais, e parece bem lúcido, inclusive, né? Porque a gente vê a conversa de Jacó, a gente deduz algumas coisas a respeito disso. E encerra-se aí a entrevista, né? Faraó sendo abençoado. E nós vamos ter agora uma passagem de que o texto bíblico informa que houve fome, né? Acompanha aí o terceiro tópico principal aí no slide. Houve fome agravado no Egito. E isso faz com que a população fique bastante conturbada, e em algumas traduções diz que a população ficou enfurecida pela situação de fome.
era bem provável de que começasse a haver saques nesse período, furtos, roubos, e aí o povo apela para José no intuito de que José tome alguma providência para a alimentação deles. Eles oferecem inclusive os próprios rebanhos que tinham, as propriedades são oferecidas para José, porque José não iria dar nada de graça, tendo que... Porque era do faraó. Era não só do faraó, mas todo o esforço, todo o trabalho de puxar. Houve um planejamento. Houve um planejamento, então, é uma estratégia que poderia comprometer, caso fosse ferida essa estratégia, poderia comprometer a posição e o bem-estar do Egito como um todo. Inclusive, você tinha mencionado, conversando nos bastidores, do arrendamento. Sim. Gente, é um período duro. No versículo de número 13 do capítulo 47, eu vou ler para vocês. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que se desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Imagine, muito severa. Então a gente está falando talvez da curva, o momento mais de maior amplitude da curva com relação à fome, e o desespero tomou o povo, Israel. O desespero tomou o povo, e eles começaram, eles já tinham dado tudo que era animal como troca por alimento, agora eles começaram a dar a terra. E a gente está falando de propriedades que eram particulares, e eles estavam dizendo: o faraó, toma aqui, a partir desse momento essa terra é sua, a gente vai ocupar ela, mas a gente vai prestar tributos a você, e a gente vai dar 1/5, o pacto que foi feito é de 1/5, 20%. 1/5 do que eu produzi é teu, mas me dá comida, pelo amor de Deus. Então é nesse momento que o Egito ele se consolida como um império naquela região, e a elite egípcia agora passa a dominar também um território muito maior, graças às aplicações sábias de José dadas por Deus. É interessante isso que você falou do 1/5, Rafa, porque esse tipo de tributação que ocorreu tem-se relatos muito depois desse período aí de José. Cerca de 700 anos depois existem relatos de que seguiu-se dessa maneira o povo, os agricultores dando 20% em arrendamento. Exato. Coisa que, comparado com o padrão brasileiro é quase 50%, se não me falha a memória, a produção tem que ser metade separado, metade ou próximo da metade. Eu gosto dessas comparações assim de valores numéricos, porque a gente está falando aí de um tributo de 20% para o faraó. Você falou de exemplos brasileiros de até 50% no caso de arrendamento. E nosso Deus só pede a 10ª parte. A gente está falando de um Deus que é muito mais justo mesmo, e ele sabe o sacrifício que ele saberia que ele tinha dito que a gente ia comer da terra com o suor do nosso trabalho, mas ele só quer de volta o que é dele, que ele está dando só 10% para ele. Gente, esses arrendamentos, eles são históricos. A gente tem episódios, a própria Bíblia fala, e de os níveis de arrendamento. A gente está falando até de entrega de servidão da própria vida. O hebreu ele fazia isso. Existia uma lei em Israel que eu poderia pleitear alguma coisa ao meu irmão propondo a ele servidão. Então eu podia fazer isso por um dia, poderia fazer isso por um determinado período de tempo pré-estabelecido, mas ele não poderia passar de 6 anos, de hebreu para hebreu, de 6 anos. Mas existiam casos, gente, que a pessoa se dava por escravo para não morrer de fome, dada a severidade da fome da época e das circunstâncias que envolviam o ato desesperado como esse. E fome era bem frequente no povo antigo. Agora, a família de José, voltando ao ponto aqui, eles ficaram isentos de tributos, eles não precisavam pagar tributos nenhum. Então, assim, muito embora o povo ao redor deles tivesse que dar 1/5, eles não davam nada. Então a produção, eles tiveram essa vantagem até mesmo para eles se estabelecerem na terra, crescerem, se multiplicarem, se fortalecerem. Tamanha honra de José. Deus pensando em tudo, até nisso.
A respeito das bênçãos de Jacó, olhem aí no slide, acompanhem comigo. Está escrito aí no versículo 27, que Jacó ele chama José e pede para que José coloque as mãos debaixo da minha coxa. Chama José porque ele percebe que ele está se aproximando já do fim da vida. Estamos aí já entre o final do capítulo 47 para o começo do capítulo 48. Então Jacó chamando José e percebendo já que está próximo à morte dele, ele pede para que José faça um juramento, mas não de uma maneira comum, de uma maneira simplista. Quando está escrito aí no capítulo 47, versículo 29, que Jacó pede para que José coloque as mãos debaixo da coxa dele, o que significa aí é que Jacó pede para que José coloque a mão debaixo da coxa dele como um sinal de uma proximidade às partes íntimas. O que partes íntimas nesse caso quer dizer o pacto abraâmico, que era selado através da circuncisão. E José faz isso. Por quê? Ele vai pedir que o juramento que José vai fazer seja... Ele vai atrelar o juramento que José vai fazer à aliança de Deus com o povo de Israel, né? Então é uma analogia. Então vamos pactuar aqui a promessa que vai ser feita a partir de aqui agora, ela vai ser feita em nome da aliança que Deus tem conosco. Então essa proximidade a gente... Em seguida, Jacó pede para que os filhos de José, Efraim e Manassés, se aproximem dele, e ele vai colocar esses meninos entre as pernas, Sim. que era um símbolo antigo de adoção. Então ele está querendo dizer aí, olha, eu estou adotando esses meninos não mais como os meus netos, não serão meus netos, eu estou adotando eles como meus filhos, e as bênçãos que eu destinaria a qualquer filho, eu vou destinar a esses dois meninos também. Isso aí está já no capítulo 48. E aí ele impetra bênçãos e ele pede para que o anjo que... Ele informa que o anjo que tem me livrado de todo mal, o anjo que acompanha ele, que tem livrado ele dos males, que tem auxiliado ele na caminhada dele, Jacó, também esteja com esses dois meninos. Então, normalmente quando você vê a passagem de anjos aí no Gênesis, é uma tradução específica. Essa aqui, entretanto, é Goel. Se fosse traduzido ao pé da letra, seria Redentor. E algumas pessoas pegam aí do versículo 16 que Redentor se trata de uma tipografia de Cristo, já que Cristo ele vai remir os irmãos dele. Então não se usa. Aí nós temos a primeira menção sobre a imposição de mãos existente na Bíblia. As outras bênçãos declaradas até então eram bênçãos proferidas, essas são bênçãos por imposição. Então a primeira bênção que vocês encontram de imposição de mãos é Jacó colocando a mão sobre a cabeça dos netos, em um ato que agora transformará os netos dele em filhos, em indivíduos com direitos à herança de filho. Tem aí uma situação de que quando ele está impetrando a bênção pela imposição de mãos, ele coloca a mão direita em cima do neto mais novo, e a mão esquerda no neto mais velho. A mão direita normalmente era um sinal de... seria transmitida a maior porção de bênção. Tem-se aí mais uma ocorrência da questão do mais novo ser abençoado com uma maior porção de bênção do que o mais velho. A gente sabe de outros exemplos, né? A gente lembra aí de Jacó, Exato. A gente lembra de Jacó com relação a Esaú, de Isaac com relação a Israel, a gente lembra de
Zera e Pérez, né? São outros exemplos, mas é mais uma ocorrência de privilégio do menor com relação ao maior. Entretanto, as bênçãos que estão aí a partir do capítulo 48, capítulo 48, versículo de 15 até 16, é uma bênção que é considerado uma super bênção do ponto de vista de alguns judeus devotos. O Targum de Jonathan, inclusive, informa de que essa bênção ela é tida como válida se o judeu devoto mencionar o nome de Efraim e Manassés, exatamente do jeito que está escrito aí no versículo 20, que diz: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E então eles, falando isso, começavam a proferir as bênçãos. Eles entendem, esses judeus, de que haverá uma maior Dispensação. Ao final do capítulo 48, versículo 22 aí, a gente tem uma situação aí que para alguns estudiosos é meio controversa, porque Jacó ele faz uma alusão ao efeito militar que provavelmente dele em algum momento da história dele. Jacó, ele foi relatado como um cara que ele não conseguiu absorver tudo que ele angariou de outra forma que não tenha sido o trabalho. Apesar de a gente ter visto o Jacó que no começo ele era enganoso e tudo mais, mas ele trabalhou muito, ele trabalhou pelas mulheres, ele trabalhou 14 anos pelas mulheres, trabalhou mais 6 pela riqueza que ele saiu lá de Labão. A gente viu um Jacó que ele não foi um cara da espada, não era um cara da espada. Porém, aí o versículo 22 do capítulo 48, ele vai falar justamente isso, o único feito militar de Jacó. A gente não sabe exatamente, gente, em que período foi que houve essa batalha. Lembre-se, a terra de Siquém é aquela terra onde houve o episódio do estupro de Diná, você deve se recordar. Tá? Nesse momento a gente viu que Siquém e Amor foram tomados ali, Simeão e Levi foram extremamente violentos, causaram mortes naquela região. E aquela terra é esta terra que Jacó está mencionando como dada a José. E ele diz, é a terra da qual eu tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então Jacó está dizendo que ele teve que empregar o uso da força militar. Tá? Então é a única alusão de um feito militar de Jacó em toda a palavra. Gente, agora é o slide que está falando das bênçãos de Jacó. A gente já falou dessas bênçãos de Jacó em relação aos seus próprios filhos. É chegada a hora da morte, já está se aproximando o fim dos dias de Jacó. Em outras aulas a gente fez menção a essas bênçãos. Essas bênçãos elas vão relatar um pouco do que são as características desses homens que vão gerar as tribos de Israel. E a gente vai ver o próprio pai se referindo a eles com um pesar em alguns casos, em alguns outros ele vai dar realmente uma bênção muito poderosa. Mas esse texto e essas falas usadas por Jacó com relação aos próprios filhos vão mostrar como um pai enxergava as características dos filhos, tá? Características que a gente já sabe que algumas delas são realmente muito complicadas. Gente, vocês vão ver aí o primeiro é Rúben, o primeiro nome que vai aparecer. E logo no comecinho do capítulo 49, ali no versículo 3, ele vai dizer, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não será o mais excelente. Ele perdeu a excelência. Por que o Rúben perdeu a excelência, gente? Porque Jacó está se referindo a Rúben dessa forma. E a gente vai ver na sequência aí, ele vai dizer, porque subistes ao leito de teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Gente, Rúben, você deve se recordar, ele tem uma relação com Bila. E ele
profana a cama, o leito matrimonial do seu pai. Apesar de Bila ser uma escrava, tá? Tanto Bila quanto Zilpa, mas ela tinha dado filhos a Jacó. E o simples fato de Jacó ter relações com ela já geraria uma abominação para o que Rubem fez. E isso teve consequências sérias para Rubem. Ela era uma concubina, uma esposa secundária. Sim. E deu filhos, né? Deu vários filhos para Jacó. Ainda sobre Rubem, gente, como consequência desses atos, Rubem, a tribo de Rubem, descendente de Rubem, vai ser ali depois circunvizinha dos Moabitas. E a gente vai ver que haverá uma espécie de fusão entre esses povos. Eles vão coabitar o mesmo espaço e vão se permitir a mistura do povo de Israel nesse sentido aí, nessa tribo. Tá? Depois disso a gente vai ver a tribo de Simeão e Levi. Você vai lembrar que Simeão e Levi juntos proporcionaram aquela matança na terra de Siquém, lá com relação ao estupro de Diná. Aparentemente eles compactuavam com a circuncisão, mas depois eles mostraram que não era bem isso e realizaram aqueles assassinatos. Jacó o tempo inteiro se posiciona como contra isso. E a gente vai ver que ele vai dizer, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Então Jacó está dizendo, eu não faço parte disso. Porque o seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já arretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Detalhes interessantes aí dessa fala de Jacó com relação a Simeão e Levi. Eles mataram e já arretaram, já falei, eles fizeram as mortes lá em Siquém. Já arretar é uma palavra que vai significar o corte do tendão, seja de humanos ou de animais. Era uma forma de mantê-los aleijados. Esses não mais serviriam para o trabalho, bem como também não serviriam mais para uma batalha. Então era um inimigo vencido, e isso também é citado como Jacó como algo de repúdio que os filhos teriam feito com outros povos. De crueldade, ou seja, eles não só mataram, o ato de matar não só foi suficiente, como eles também... Os que sobreviveram. Os que sobreviveram, os animais... É uma espécie de tortura, né? Exato. É uma crueldade, sim. Também tem a questão da crueldade com José. A gente já falou da possibilidade de Simeão. Lembre que Simeão foi o que ficou preso em uma das circunstâncias. E a possibilidade de Simeão ter sido aquele que mais quis que José fosse sido lançado fora, ou então morto. É segundo o Targum. Segundo o Targum de Jonatas, que é o que a gente já falou. Tá? A gente vai ver que esse espalhamento, gente, que Jacó fala, ele fala lá, e os espalharei em Israel. Isso de fato acontece. Tá? A tribo de Simeão ela vai de fato ser espalhada e assimilada por outros povos, mas a tribo de Levi, ela ainda que separada para o sacerdócio, a gente vai ver que ela não vai ter local específico e ela vai passear entre todas as outras tribos. Então ela de fato se conclui como no sentido de espalhar. Espalhar está acontecendo. A gente vai ver nos censos também, gente, lá em Números, que a primeira contabilidade dos descendentes desse povo, de Simeão, ele era de 59 mil pessoas. O primeiro censo de 59 mil homens prontos para a guerra. Até 20 anos. A partir de 20 anos, né? Mas só que logo mais à frente, no segundo censo, que acontece no livro de Números, ele já tem um número muito menor, muito mais reduzido para 20 mil. O que a gente está reforçando, o que a gente está falando de um desaparecimento, de um espalhamento gradual para estes povos. Tá? Judá é controverso, existem falas sobre possíveis adaptações na palavra para o livro de Judá. Nós não vamos render comentários sobre isso, nós vamos manter a nossa posição aqui de que cremos na palavra e como ela está escrita. E Judá, gente, ele vai receber uma palavra de bênção de Jacó muito poderosa. Lembre-se que Judá é a tribo de onde descenderá Cristo.
tá? E a gente vai ver o que Jacó fala com relação a Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Gente, Siló é uma tradução para Messias, tá? Então, a gente está falando, a gente vê isso na palavra. Em toda a sequência do Velho Testamento, passando por todos os períodos de reinado, a gente vai ver até lá o período de dominação, nos dias finais. Judá é uma cidade, uma região dentro de Israel que vai permanecer de pé, enquanto todas as outras se desfalecerão. E a gente está dizendo aqui, está vendo aqui uma profecia de Jacó para o filho, onde ele estabelece que Judá permanecerá de pé até a chegada de Siló, do Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo, tá? Então a gente está vendo que todas essas palavras impetradas por Jacó, elas vão, de uma maneira ou de outra, ocorrer com seus filhos, tá? Vamos seguindo para o segundo slide, que fala das bênçãos de Jacó. Vocês já podem vê-las, tá? E ele vai falar dos outros filhos, e vocês vão ver que essas falas, elas vão realmente casando com cada um dos seus filhos, tá? Ele vai falar de Zebulon e Issacar. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. A gente está vendo aí, gente, duas tribos que são citadas na sequência. A gente pôs no mesmo tópico aí no slide, para falar da característica marítima da Zebulon. Issacar também é um povo que vai morar em regiões litorâneas e eles vão se enriquecer. Em dado momento vai haver muita fartura. Eles vão residir em regiões portuárias que possibilitam tráfego e comércio. Isso irá enriquecê-los. Só que quando tomados por outros povos, eles aceitarão o pagamento de tributos. E isso ao longo do tempo os enfraquecerão ao ponto até de dizimá-los, tá? De aquela cultura ser sobrejulgada por outras culturas. Dando continuidade, a gente vai falar agora de Dan. E Dan, Jacó fala: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Vou fazer uma ressalva aqui. A palavra Dan, o termo Dan, significa julgamento. Sim. E de fato a gente vê que alguns juízes saíram dessa tribo futuramente. Um dos juízes mais comentados na Bíblia é Sansão, pela sua extrema força, seu extremo poder. Só que quando Jacó menciona a questão de uma serpente que vai lá e abocanha o cavalo e derruba o cavaleiro, algumas pessoas entendem isso aí como uma infidelidade da parte da tribo de Dan, no sentido de fazer o juízo. Ora, de lá saiu juízes que deveriam julgar o povo conforme a orientação de Deus, conforme os juízos, as leis de Deus. Mas de lá saem os primeiros idólatras da nação de Israel. Em seguida temos aí a bênção de Jacó destinada a Gade. É um dos filhos que não recebe muitos versículos, poucos versículos são usados para abençoar Gade. E se a gente for sintetizar, a gente vê que Jacó diz que Gade ia sofrer em relação a alguns conflitos, ele ia padecer conflitos, dificuldade de conflitos, mas que no final ele venceria. E de fato acontece isso historicamente. A tribo de Gade consegue expulsar os agarenos e os árabes. Agarenos são descendentes de Agar, a concubina de Abraão. E os árabes são os descendentes dos ismaelitas.
Temos também aí a bênção destinada a Zé, ele fala em relação a pães, ele fala em relação a alimentação. De fato, no futuro, quando o povo de Israel já está estabelecido como nação, a gente vai perceber que Salomão ele fazia subir até Jerusalém, capital, as provisões, as alimentações para o palácio. Temos também a bênção para Naftali, é uma das bênçãos mais curtas e objetivas que tem dentre os filhos de Jacó. Jacó ele fala que Naftali é como uma gazela solta, que indica aí questão de abundância, ter fertilidade. Alguns estudiosos acreditam que é por conta do terebinto, que se trata de uma árvore bonita, com folhagens bonitas. Tem uma menção a respeito das palavras formosas. Muitas pessoas associam a questão do evangelho, né, que haveria de ser propagada palavras bonitas no tocante à salvação. E em seguida Jacó vai abençoar José também. E sabemos que José em si não formou uma tribo, mas os seus filhos Efraim e Manassés formam tribos. Mas José recebe também bênçãos, são uma das bênçãos mais poderosas que existem. Se formos perceber, Judá é que recebe segundo os estudiosos, recebe uma bênção de excelência. Por isso muitos dizem que a excelência que seria de Ruben, por causa do pecado de Ruben, do estupro que tem com Bila, é transferida para Judá. Mas José também recebe uma bênção extremamente poderosa, eficaz dentre os filhos de Jacó. Jacó diz que ele deveria ser frutífero. A gente quer aqui pontuar a questão de quando Jacó fala sobre a amargura, por conta de todo o sofrimento que José passou, todo o sofrimento que José teve desde a sua saída lá da Palestina até a sua estadia no Egito, o sofrimento que teve com a esposa de Potifar, que arma aquela situação toda e o acusa de tentativa de estupro. E muitos judeus acreditam, muitos rabinos judeus acreditam que José continuava sofrendo as amarguras da vida por conta dos magos egípcios. Dizem que os magos egípcios traziam dores de cabeça. Então José passa por algumas dificuldades, provavelmente também com os magos. Não é de se duvidar essa passagem que o Targum informa de que os magos eles tinham alguma coisa contra, porque José era um homem de posição, Rafa. E é muito comum haver embates ou uma pessoa tentar passar rasteira no outro por causa da posição em que ela está assumindo. Entretanto, mesmo com toda essa amargura, ele continuou sendo forte, ele continuou sendo frutífero nos atos dele. De José, dos descendentes de José vão sair muitos juízes da tribo de Israel, exemplo Josué, vai sair Jefté, Débora, e José é um filho abençoado em praticamente 3 categorias: bênçãos que vêm de cima, representando chuva para molhar as colheitas, e também proteção divina, a bênção vinda de Deus para ele. Vai vir as bênçãos debaixo da terra, provavelmente uma alusão ao germinar da terra. Então o que ele plantasse na terra, a terra daria de retorno para ele. E isso era muito importante naquele período da antiguidade. Era uma forma de prosperidade vista pelo povo, né? Plantar e conseguir colher aquilo que plantou. E temos também a questão da bênção de fertilidade, ligado à descendência ser multiplicada, a descendência de José ser multiplicada. Temos aí a bênção também impetrada sobre Benjamim.
Jacó compara Benjamim como um lobo que despedaça, então, deixando aqui destacada a questão de que despedaça, porque nós vamos ver a história de Benjamim e vamos ver que dele saíram pessoas corajosas, pessoas valentes e também que agem com uma certa força e contundência toda vez que é atacada. Por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 20, a gente vai ver que a tribo de Benjamim reage muito bem contra as demais tribos. 10 tribos tentam atacar uma cidade da tribo de Benjamim e eles reagem e conseguem dar testa contra essa invasão. Estavam errados, mas ainda assim deram a testa e conseguiram prevalecer por vários combates seguidos. Temos também a questão de Saul, de Benjamim sai o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e a gente vê que Saul era um homem corajoso, ele conseguia levantar o ânimo dos exércitos israelenses, muito embora naquele período não tivesse bem preparo para enfrentar os filisteus. Ele ia lá, chamava e conseguia vitórias militares pelo encorajamento que Saul passava. E vamos ver também Paulo de Tarso, que era descendente, era um benjamita, e a sua coragem na pregação do evangelho pelo mundo, mesmo com todos lutando contra Paulo, mesmo a perseguição dos próprios judeus contra Paulo, ele segue em frente e tem coragem. Então, em suma, temos aí as bênçãos de Jacó destinadas aos filhos, pouco antes da sua morte. A gente vai ver logo depois, Jacó expira. Ainda nesse capítulo 48, no final do capítulo 48, a gente vê que Jacó morre. E lembrando que já vimos na escola bíblica durante os períodos que estávamos presentes na igreja, de que as pessoas naquela época acreditavam que a bênção de uma pessoa moribunda, uma pessoa que já estava em leito de morte, tinha muito mais poder e eficácia. A despeito dessa crença que o povo tem, a gente vê que na história de Israel, de fato, todas as bênçãos que Jacó impetra sobre os filhos, de fato acontece sobre essas tribos. Por exemplo, Simeão. Simeão foi uma tribo que de fato foi dividida. Você falou que ela foi diminuída ao longo da história, mas não parou por aí. Ela recebeu poucas cidades durante a conquista lá na frente do povo de Israel com os povos cananeus, mas ela é pouco comparado às demais tribos, mas a Simeão acaba sendo assimilada completamente por Judá, ou seja, se extingue essa tribo lá na frente. Ela é dividida a tal ponto que ficou tão enfraquecido que não teve como sustentar, e os casamentos dos próprios simeonitas com judeus, ou seja, o pessoal da tribo de Judá, acaba por completo a existência dessa tribo. Gente, povo de Deus, chegamos na conclusão do livro de Gênesis. Este é o capítulo 50, gente. Que caminhada, hein? Que história. A nossa história de professor de escola bíblica vai sempre estar marcada por esse livro. A gente vai levar grandes memórias dessa fase. A gente teve como plano e diretriz dos nossos pastores trabalhar esse livro por um tempo. E como ele é rico, ele trata o início de tudo, trata os patriarcas, e a gente agora está caminhando para encerrar ele. Antes disso, vamos explicar o capítulo 50 para vocês. É um capítulo duro, porque ele vai falar da morte tanto de Jacó quanto da morte de José, dos cuidados com os preparativos com os corpos e com os enterros, bem como os lutos destes. Tá? Logo no primeiro tópico, vocês podem acompanhar, ele vai falar que José chorou. José chorou muito. José debruçou o seu rosto sobre o seu pai, o beijou e o chorou. E chorou, é isso que a Bíblia fala sobre a posição de Jacó quando soube da morte do pai. E José, ele ordenou aos seus
as pessoas que o serviam, os médicos que o serviam, que eles realizassem o embalsamento do corpo do pai dele, de Jacó. Os embalsadores eram pessoas de profissão, era uma profissão extremamente sagrada para os egípcios. Existiam inúmeros embalsadores e eles realizaram o embalsamento de Jacó. A palavra vai dizer que esse embalsamento durou 40 dias. Também a palavra vai mencionar este luto. Gente, este luto ele é muito extenso. Não é típico um luto tão extenso no Egito. Nem a palavra, nem os dados históricos relatam lutos tão grandes assim, mas de fato ocorreu com Jacó. Tá? A gente está falando dos patriarcas. O patriarca Abraão viveu 175 anos, o patriarca Isaac viveu 180 anos e o patriarca Jacó viveu 147 anos. A morte de Jacó deve estar ali por algo em torno de 56 anos na idade de José. Tá? E a gente destacou um tópico para vocês, aí está um subtópico para vocês, gente, de um nome chamado Abel Misraim. Você vai ver, vai estar circulado aí para vocês. Antigamente chamada de Atad. Atad, tá? E não era não pense que é um nome de uma pessoa, tá, gente? Isso é o nome de um local. Esse nome ele vai se dar pelo fato de que o pranto feito por Jacó ele aconteceu neste lugar, tá? Chegando eles, pois, à eira de Atad, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e intenso lamento, e José pranteou seu pai durante 70 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, gente, quem dá o nome do lugar são os cananeus devido ao tamanho do pranto. Imagine a situação, uma região fronteiriça ali, e eles viram um grande número de pessoas, eles acharam até que poderia ter sido um planejamento, um ataque ao espaço territorial deles, mas logo eles puderam perceber que se tratava de um luto, tá? De um luto imposto, e eles mesmos é que atribuem esse nome. Por que eles atribuem esse nome, professor? Porque eles dizem que ali houve a lamentação dos egípcios. Abel é uma palavra que representa, que tem um significado de prado ou campina de lamentação dos egípcios. Ou também pode ser interpretada como luto dos egípcios. Se a tradução correta foi Abel, então quer dizer luto dos egípcios. Abel campina. Certo. Mas se foi Ebel, quer dizer luto. Então é uma palavra muito próxima uma da outra. Certo. Então a tradução não se sabe direito. O pessoal deixa como lamentação dos egípcios mesmo. Abel, Israel. E a gente caminhando para o final, professor, vai agora se deparar com a morte do José. Exato. Nessa altura aí, com cerca de 110 anos, conforme os slides vocês veem, mas já deixando uma mensagem de esperança para o povo de que o pacto abraâmico não foi esquecido, o pacto abraâmico haveria de ser cumprido. Quando ele diz, Deus certamente nos visitará. E ele pede, em forma de juramento, semelhante ao que foi feito com Jacó, para que os irmãos não deixem que o corpo dele, já morto, os restos mortais deles ficassem ali no Egito, mas que subissem de volta para a terra, em uma atitude de crença. Certamente Deus vai visitar e vai tirar a gente daqui, vai tirar a nossa descendência daqui, em direção à terra prometida. E aí conclui-se praticamente a história do Gênesis. A gente vê aí no próximo slide, Rafa, que fantástica essa frase. Termina-se uma história, a história de um grande homem espiritual, perdoador, que tinha visão espiritual, um homem que acreditava na intervenção de Deus em toda a história do povo, em toda a sua descendência. E terminamos Gênesis com esse homem, mas é o começo de uma nova história. O Êxodo vai se iniciar, o Êxodo marca a história
da nação de Israel, saindo do Egito e se consolidando na terra de fato que Deus houvera prometido há tantos e tantos anos, né? Desde a criação do homem até o término, Deus foi se mostrando presente para os patriarcas, para o homem, mostrando o seu interesse em ter uma aliança, em ter um pacto. Então Deus estava presente em nosso começo do povo de Israel, começo de nossas vidas também, mas também vai se fazer presente em nosso fim. Assim como Ele se fez presente em consolidar a nação israelense, entregar o Messias, cumprir uma relação aí de pacto eterno com o povo que Ele formaria através do Messias, através de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Encerramos, gente, esse livro fantástico, ó. Lembre, é o livro da criação, gente. A gente está vendo também, é o livro da formação do povo. A gente viu grandes nomes da palavra. Ali nós vimos o Jardim do Éden, a figura do Adão, nós vimos Noé e a Arca, nós vimos Abraão, Isaac, Jacó, José. E a gente viu grandíssimas histórias que o nosso Deus reservou para nós, para que nós possamos moldar, junto com essas histórias, o nosso caráter. Tá? E é isso que a gente quer levar para vocês. Assim, a gente encerra por aqui. Ao longo da semana nós teremos informativos sobre o que nós vamos trabalhar para o próximo domingo. Já para o próximo domingo manteremos o segredo e revelaremos pouco a pouco ao longo da semana para vocês, tá? Um abraço e um bom domingo para vocês. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te